também. De novo, isso não é porque as pessoas não imaginavam, tipo assim, se eu estiver andando por aí e topar com o Marduk, ele é assim, né? A descrição de retrato falado policial dele é essa. Não, é uma forma poética, metafórica, de falar sobre os atributos de Marduk, sobre a grandeza, num sentido não físico, de Marduk, essas coisas, né? Então isso é muito comum no imaginário religioso, e quando isso se expressa fisicamente em desenhos, em esculturas, essas metáforas, esses símbolos aparecem, né? Normal. Mas, às vezes, pode incomodar, né? Pode ser. A comunicação da metáfora pode acabar comunicando algo que não era pretendido. Então, alguém pintando um ícone trifacial, por exemplo, poderia ser fortemente devoto ali, tá fazendo aquilo na sua fé mais genuína, tentando representar o divino, né? Deus da melhor forma possível, e usa a questão do trifacial para demonstrar essa complexidade da Trindade, mas alguém bate o olho naquilo e vê um monstro. Então, assim, não funcionou, né, o uso do simbólico, do alegórico, né? Transmitiu, a mensagem acabou não chegando da forma que ela foi enviada. Então tem essa dificuldade, né, na questão das representações visuais. Então, como resolver esse problema, né? Como representar Deus? Ou não representar, talvez, a gente poderia recorrer ao chamado aniconismo, né, que é o não uso de ícones. E o aniconismo ele enfatiza a questão da transcendência, né, de que Deus está muito além, então não deve ser representado com nada que está aqui conosco, nenhuma referência que nós temos no nosso mundo, né? Então, no judaísmo, nas religiões abraâmicas em geral, o aniconismo aparece, né? No cristianismo mesmo, por mais que a gente tenha muita arte cristã que represente Deus, tem linhas também de pensamento teológico ali, linhas de cristianismo que são anicônicas, né? Que são totalmente contra a representação de Deus, inclusive de Jesus. Outras permitem só a representação de Jesus, porque consideram que Jesus é a imagem visível do Deus invisível, como diz um texto lá nas cartas, né, do Novo Testamento. Então Jesus pode ser visualmente representado, mas Deus Pai de forma alguma. Ou Deus Pai está representado na forma de Jesus, já que quem vê a mim vê o Pai, né, como diz lá no Evangelho de João. E não só nas religiões abraâmicas existe isso, né, o aniconismo acontece em outras religiões também. No budismo, por exemplo, a Buda é representado às vezes com um trono vazio. Não é que o trono esteja vazio, o Buda está lá, mas ele não aparece. Às vezes uma árvore, a árvore debaixo da qual o Buda alcançou a iluminação, é usada para representá-lo também, né? Mas ele não é representado visualmente. Às vezes uma pegada de Buda é utilizada também para marcar ali a sua presença, ainda que a presença visual, física dele não seja retratada na arte. Então existem esses recursos, né, que diferentes tradições usam para tentar lidar com essa dificuldade de imaginar o inimaginável, de representar o irrepresentável, para não diminuir na figuração ali algo que é sem limites, né, ou que é, enfim. Só que isso é muito difícil na prática, porque até quando você vai nos textos, você tem algum tipo de imagem de Deus. Mesmo no judaísmo, mesmo se a gente pega a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, a gente encontra, por exemplo, salmos como o Salmo 34, que fala sobre os olhos de Deus, né, sobre os ouvidos de Deus, sobre a face de Deus. Então, assim, essas imagens, ainda que não sejam representações visuais mesmo concretas, mas essas imagens que a gente faz na cabeça acabam ocorrendo, né? Essa forma de descrever Deus antropomorficamente, usando atributos humanos, aparece o tempo inteiro no texto bíblico mesmo. Tem a questão da mão poderosa de Deus, o braço estendido de Deus, que o braço de Deus não é curto, né? É para ajudar, mas ele se alonga, se estende e ajuda. Então essas referências, Deus como cavaleiro das nuvens, é um tema frequente ali, especialmente nos Salmos, mas também em alguns livros de profetas. Então você acaba imaginando, você faz a imagem na sua cabeça, por mais que você não faça ali em pedra, você faz na sua cabeça a imagem de um Deus que é cavaleiro, que tem braço, que tem ouvidos, que é pai, é rei, né? Outras analogias também que remetem especialmente ao masculino. Então, por mais que a pessoa fale assim que não tem uma imagem de Deus, mas tem, no fundo, de alguma forma, né? Mesmo que seja parcial, a gente tem imagens do divino, né? Do sagrado. Então, o aniconismo, ele é, no fim, assim, no nível mais absoluto, ele é impraticável. Se a gente for considerar essas imagens feitas na cabeça, né? Então, outra alternativa seria buscar uma imagem perfeita para aquilo que é perfeito.
Só que aí não tem como, né? A ideia, a gente poderia parafrasear o Agostinho, né? Voltando lá para aquela questão de se você compreendeu, não é Deus. Se você conseguiu representar, não é Deus. Porque, por definição, Deus está muito além do que é possível para nós, é imaginável, concebível para nós. Então, se a gente conseguiu conceber, se a gente conseguiu representar, ilustrar, desenhar Deus de forma perfeita, fazer uma imagem perfeita de Deus, então não é Deus. Então, essa opção também é complicada. E outra estratégia seria, em vez de buscar uma imagem imperfeita de Deus, buscar múltiplas imagens imperfeitas, para ter justamente esse repertório, que cada um dos elementos do repertório é contrastante, às vezes contraditório, mas se complementam, até para expressar diferentes aspectos. Por exemplo, pensando na representação de Jesus, né, de Cristo, tem Jesus como Cristo Rei, entronizado, exaltado, que é uma figura que contrasta bastante com o Cristo crucificado, que é igualmente importante para a teologia, do Cristo humilhado, do Cristo sofredor. Então você tem esses diferentes aspectos de Cristo que é impossível de representá-los todos ao mesmo tempo. Então você cria um repertório de imagens ali para dar conta dessa realidade que é complexa, né? E pensando no caso de Deus de uma forma geral, assim, pensando ainda na tradição judaico-cristã, sobretudo, né, abraâmica, Deus é referido como justo, como vingador e, ao mesmo tempo, também como misericordioso, né, como transcendente, está muito além, está elevado no mais alto céu, mas imanente, também participando da história, presente no quarto pequeno e íntimo ali do fiel que faz a sua oração em secreto, né? Então ele está elevado no mais alto céu, mas está dentro do quarto ali mais simples com o fiel. Então essas características, né, que são contrastantes, é impossível representá-las com uma imagem. Então um repertório de imagens diversas pode ser uma possibilidade, e mais ou menos na prática foi o que foi feito ao longo da arte sacra, né, da história da arte cristã, e a gente poderia falar disso em outras tradições também, mas eu estou pegando especificamente o cristianismo. No fim das contas, né, para lidar com ideias complexas, com realidades complexas, a gente vai cada hora recorrendo, né, a esse ferramental, essa caixa de ferramentas para parcialmente, imperfeitamente, tentar comunicar aquilo que a gente está tentando comunicar. Que no caso de religião, né, de Deus, do sagrado, é sempre muito difícil. Quem sabe ter um grande repertório variado pode ser útil ou não, né? Às vezes a chamada teologia apofática, né, que você não fala, que você nega, né, que você não afirma coisas sobre Deus, talvez seja um caminho, enfim, mas é questão de teologia, não vou ficar entrando muito nisso aqui. Eu queria só falar um pouco dessa questão de história da arte mesmo. Vou deixar a recomendação do vídeo sobre o Concílio de Nicéia aqui e sobre algum outro vídeo que tenha a ver aqui também. Nos vemos aí nos próximos. Falou!